Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at your right side at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Ainda estamos na época da Páscoa e venho vindo falar de fenómenos, quer dizer, evidências que Deus põe ao nosso dispor para que acreditamos nele. Portanto, já tenho falado de vários milagres, várias coisas que a ciência não consegue explicar, coisas que apontam diretamente para Cristo, e hoje vou falar de um outro fenómeno chamado o fenómeno da incorrupção. Ora, o que é isto? Um corpo incorrupto, e corrupção está-se a falar de pessoas que foram sepultadas, de grandes, normalmente estas pessoas, estes corpos incorruptos, são pessoas verdadeiramente devotas da fé católica. Portanto, a maioria dos corpos incorruptos que se vê por mundo fora, porque há umas pequenas exceções da Igreja Ortodoxa, pertencem à Igreja Ortodoxa, mas a grande maioria mesmo pertence à fé católica. Portanto, pessoas que foram sepultadas e que depois de muito tempo já passado, portanto um tempo em que já se espera uma certa ou total decomposição, de corpo, vem-se depois a ver, vem-se depois a verificar que o corpo permaneceu intacto, quer dizer, não decompôs. Temos, por exemplo, a Santa Teresa de Ávila, a tampa do caixão decompôs, por exemplo, quer dizer, partiu-se. Ela ficou coberta de terra e, quer dizer, exposta a todo o tipo de bicho, na terra. As suas roupas começaram a decompor-se, começaram a apodrecer, mas o seu corpo permanecia intacto, fresco, como se estivesse a dormir. E não só isso, o corpo também apresentava uma certa fragrância agradável. Há também corpos que não só aparecem intactos, mas também têm um odor, há um odor especial ali. Tal e qual como se vocês não sei se seguiram o vídeo dos estigmas de Cristo, pessoas que têm as marcas das chagas de Cristo. Eu deixei aí depois o link abaixo deste vídeo para vocês poderem ver. É outro fenómeno que aponta para Cristo. Portanto, normalmente as pessoas que têm os estigmas também têm há uma certa fragrância. Outros corpos, como por exemplo São Colmano e São Josafá, resistiram ao ar e à água. Portanto, o primeiro, São Colmano, enfocaram no mar, e os locais ficaram maravilhados ao ver aquele corpo pendurado ali por vários dias e estar sempre intacto. Resistiu ao ar, porque o ar tem tantos micróbios que um corpo morto exposto às condições atmosféricas começa a decompor. Mas este São Colmano não se decompôs. Também o outro, São Josafá, foi atirado ao mar, mataram, atiraram ao mar, e uma semana depois foi encontrado e não tinha qualquer dano. Outro, por exemplo, São Francisco Xavier e São João da Cruz resistiram a substâncias corrosivas, substâncias que deviam decompor logo o corpo, e não houve qualquer dano. Outro fenómeno associado à corrupção também tem a ver com, às vezes, certos corpos emanam certos líquidos. Por exemplo, a Beata Clarissa Matia Nazaré flui de várias vezes, flui do seu corpo um óleo, e ninguém consegue explicar como é que este fenómeno ainda ocorre até os dias de hoje. E ela morreu em 1320, já há quase 700 anos atrás. E ainda até hoje emana este líquido, E a ciência não consegue explicar, porque já emanou tanto óleo, Por exemplo, temos São Charbel, que estava coberto de lamas. O seu aspecto permaneceu intacto, flexível, Estes corpos normalmente também não têm aquela rigidez natural quando o corpo morre.
fica flexível, não é? Isto são corpos, muitos deles são corpos que já morreram há séculos, meus irmãos. Portanto, é de veras impressionante. Para que é que Deus permite este milagre? Eu acho que tem duas explicações, duas razões. Uma delas é quase como um sinal escatológico, ou seja, um sinal para o fim dos tempos. O que é que vai acontecer no fim dos tempos? Iremos regressar, não é? Quando a gente morre, a nossa alma vai para Deus, estaremos no céu, mas depois, no fim dos tempos, não é? Quando vier a segunda vinda, quando Cristo vier para a segunda vez ao mundo, estas almas tornarão os seus corpos e os seus corpos serão corpos glorificados, corpos ressuscitados, um corpo com características diferentes, uma coisa que nunca vamos saber o que é. Sabemos que é um corpo especial, não é? Temos, por exemplo, os relatos de Jesus ressuscitado, não é? Que ele atravessa paredes, não é? Temos aquele relato em que os apóstolos estavam fechados no cenáculo com medo da perseguição, e de repente Jesus aparece no meio deles e eles ficam: mas como é? As portas estão fechadas, as janelas estão fechadas, como é que Jesus está aqui, não é? E Jesus diz: não, eu sou verdadeiramente eu, toquem, eles têm peixe para comer, deem-me para comer, para eles não acreditarem que era uma ilusão ou um fantasma. Era mesmo o corpo dele, estava ali de carne e osso, mas já com uma propriedade diferente, uma coisa que a gente não sabemos bem como é que funciona, uma coisa que é realmente especial e reservada para os fins dos tempos. Portanto, talvez este fenómeno da incorrupção de vários corpos, corpos de santos, seja um sinal para nós que verdadeiramente no fim dos tempos, viveremos no nosso corpo. E também como disse no princípio do vídeo, este é mais daqueles milagres que apontam para Deus, para Cristo, para a sua igreja, para a fé, não é? Para as pessoas verem que realmente vale a pena acreditar, vale a pena praticar a fé, vale a pena estar perto de Deus. Acho que é isso que se pode dizer, e convido-vos a fazer uma pequena pesquisa. Vejam quantos, não há imensos corpos que ficaram assim corruptos, portanto nunca degradaram, e que já morreram há séculos atrás. Espero que este vídeo possa ter esclarecido alguma coisa, ou tenha dado mais um alento à vossa fé, porque realmente, meus irmãos, como digo, tenho sempre dito estas recentes semanas, que Deus pôs ao nosso... Vejam quantas coisas Deus dispôs a nós para acreditarmos nele. Se calhar no fim deste vídeo podemos então fazer uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele dispôs tanta coisa, e já tanta pessoa que quis aderir a Deus por causa destes fenómenos, destas evidências que existem por aí, não é? E assim, através dessas coisas, muitas almas já se salvaram. Ok? Ok, meus irmãos, então, até para a semana, se Deus quiser, e continuação de boa Páscoa.